E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui. Vamos iniciar com o livro de PHG. A gente está na discussão agora, acho que é no capítulo, se eu não me engano, a parte 3, né? Teoria do Self, capítulo 10. Ou é o 11? Não sei. É o 11. E aí, a gente está falando sobre a crítica de algumas teorias psicanalíticas sobre o self, né? Falamos sobre duas críticas específicas, uma especificamente a de Freud, e depois ele passa e fala sobre mais uma teoria que a gente identificaria o self ali numa determinada introspecção. E agora ele vai fazer, no subtópico 3, uma comparação entre essas duas teorias que ele citou. E a gente vai dar sequência, tá? Estamos na página 196, no subtópico 3, comparação entre as teorias citadas. A discussão das teorias anteriormente citadas traz à tona os dilemas opostos das psicologias modernas habituais. À maneira de Anna Freud, poupamos o campo funcional, a interação entre organismo e ambiente, instinto e gratificação, mas tornamos ociosa a capacidade sintética do self. Ou, como Feder, poupamos a capacidade sintética do self, separando o self, pensamentos, do ambiente, realidade. Então, num primeiro momento, é como se o self fosse passivo, né? Na verdade, o conceito é justamente esse, que ele vem desse inconsciente, né? Que a gente não tem um certo controle ou gerenciamento a respeito. E no segundo seria essa questão de você separar os pensamentos da realidade e conseguir fazer essa introspecção e acessar esse conteúdo interno aí. Mas esses dilemas têm solução se tivermos em mente que o que está primordialmente dado é um fundo unificado de funções perceptivas, motoras e sensitivas, e que a função self é um ajustamento criativo dentro do campo organismo-ambiente. Podemos agora atacar o problema proposto no início desse capítulo. Como é que a função self é tão flagrantemente mal concebida e como é notório a teoria do ego e como é notório, a teoria do ego é a parte menos desenvolvida da psicanálise? Mencionemos 3 causas interrelacionadas. O clima filosófico que compartimentaliza a mente, o corpo e o mundo externo, o medo social da espontaneidade criativa, a história da divisão entre psicologia profunda e psicologia geral, as técnicas passivas e ativas de psicoterapia. Essas causas conspiram para produzir os dilemas costumeiros da teoria do ego. Antes de dar sequência, alguém quer falar alguma coisa a respeito? A gente segue. Ok. 4. Compartimentos filosóficos. O método da psicologia foi classicamente o de passar dos objetos da experiência para os atos e para as faculdades, sendo que estas últimas eram o tema adequado. Por exemplo, passar da natureza do visível para a concretude da visão e daí para a faculdade de ver como parte do espírito orgânico. Esta é uma sequência sensata, partindo do observável para o inferido. Mas se acontecer de o processo de experienciação ser neurótico, surge uma dificuldade curiosa. Faculdades anormais geram atos distorcidos e estes geram objetos defeituosos. Então, se partimos desse mundo experienciado de maneira defeituosa, deduziremos de modo errôneo as faculdades da experiência, e os erros se reforçarão mutuamente num círculo vicioso. Então, se a gente passa do que a gente está vendo, né, da concretude, passa ali em sequência a começar a inferir o que se passa lá nos nossos campos internos, se a gente vê uma realidade distorcida, o que acontece é que a gente vai inferindo cada vez mais erroneamente, porque a concretude em si já tem um olhar defeituoso, como ele diz aqui, mas já está com muita inferência distorcida.
né? Um olhar distorcido vai te dar uma percepção distorcida das coisas, e você vai partir do que já está distorcido para inferir sobre coisas que são internas. Ou seja, a ideia do ciclo vicioso é que você nunca vai chegar, se você for partir desse pressuposto, numa realidade concreta e que seja mais fidedigna, porque você vai estar partindo de algo que não necessariamente está correto, né, e dentro do que a gente chama de saudável também. Vimos no capítulo 3 como a reação ao estado de emergência crônico de baixo grau epidêmico é a percepção de um mundo de mente, corpo e mundo externo compartimentalizados. Bem, os objetos de semelhante mundo externo são do tipo que exigem ser manipulados por uma vontade agressiva, em lugar de se interagir com eles dentro de um processo de crescimento. Cognitivamente são estranhos, fragmentados e etc. Do tipo que pode ser conhecido somente por um raciocínio abstrato elaborado. O self, deduzido como experienciando semelhantes objetos, seria o ego deliberado que estamos descrevendo. Mas essa dedução é reforçada pelo fato de que a hipertonia crônica inconsciente da muscularidade, a percepção excessivamente vigilante e a própria percepção reduzida produzem a sensação de uma consciência desejosa e exagerada. O self essencial sob a forma do ego deliberado isolado. Igualmente, na relação entre mente e corpo, a agressão da autoconquista reprime os apetites e as ansiedades. A observação e a teoria médicas desdobram-se no sentido da invasão por venenos e micróbios externos. E a prática médica consiste em higiene estéril, curas químicas e analgésicos. Passa-se por cima dos fatores da depressão, tensão e suscetibilidade. Desse modo, em geral, o comportamento que não conta com a unidade do campo impede o surgimento de evidências contra a teoria corrente. Há pouca criatividade aparente, está faltando o contato, a energia parece vir de dentro e as partes da Gestalt parecem estar na mente. Que a gente vê, né, e dentro do mundo que a gente está, é essa divisão, essa fragmentação da análise e da identificação do corpo-mente e das formas de lidar com as coisas, né? Então, a gente vê na medicina uma tentativa de analgesia, né, uma tentativa por substâncias químicas, curar a parte orgânica e a parte da mente de alguma forma separada desse lugar, né? E a Gestalt vem justamente com essa integralidade para trazer à tona, integrar essas partes e a gente observar isso de perto, né, de uma forma total e holística, né? Então, dada essa teoria e sentimento do ego isolado ativo, considere o problema que confronta o médico. Se a capacidade sintética do ego for considerada seriamente com relação ao funcionamento fisiológico, haverá um limite para a autorregulação organísmica, pois o ego intervirá em lugar de aceitar e se desenvolver. Entretanto, a interferência na autorregulação produz a doença psicossomática. Portanto, teórica e praticamente, na saúde relativa, o ego é tratado como ocioso, como um observador. E isto é comprovado pelo fato de que realmente falta energia ao ego isolado, de que ele, assim, não vale muito. Da mesma maneira, se a capacidade sintética do ego for levada a sério com relação à realidade, teremos um mundo do psicótico, um mundo de projeções, racionalizações e sonhos. Portanto, na saúde relativa, uma distinção definitiva é feita entre meros pensamentos e o, entre aspas, real. O ego está fixado nos seus limites. Tá aí, né, uma das outras questões que ele traz como ponto de alerta em relação a essas ideias filosóficas
citadas anteriormente, que é justamente de você pensar o self como algo interno, né, compartimentalizado, e isso faz com que a pessoa, dentro desse ciclo vicioso, fique dentro de seus próprios pensamentos, racionalizações, projeções, e acabe tendo acesso a um mundo restrito, sem um contato e interação entre ambiente, corpo, mente, o organismo e ambiente, não consegue fazer essa troca. Então, está fixado nos limites dessa fronteira. É interessante notar o que ocorre quando uma parte da compartimentalização filosófica se dissolve e a outra parte não. Tanto em teoria como na terapia, William Reich estabeleceu de modo completo a unidade psicossomática, mas a despeito de certas concessões à evidência óbvia, ele ainda considera fundamentalmente o animal como funcionando dentro de sua pele. Por exemplo, o orgasmo é comparado com a pulsação numa bexiga. O organismo não é considerado como uma abstração do campo existente. O que ocorre, então, em sua teoria? Na fronteira, as situações contato são vistas como instintos contraditórios, e para encontrar a unidade destes, não podemos contar com a síntese criativa do self. Mas temos de deixar a superfície sociobiológica e fazer explorações nas profundezas biológicas. Toda energia humana provém de dentro. Pede-se cada vez mais a esperança da possibilidade de uma solução criativa das contradições de superfície. Por exemplo, na cultura ou na política, mas naturalmente essa desesperança foi uma das causas de se retirar teoricamente da superfície. A terapia, o método reduz-se finalmente ao mero tentar despertar os oráculos do corpo. O poder criativo do self é atribuído totalmente à autorregulação organísmica não consciente, contra toda a evidência das ciências humanas, a arte e a história. Mas então, de forma secundária, passando por cima da fronteira de contato, a unidade reprimida do campo é projetada de modo abstrato nos céus e em toda parte, como um poder biofísico que energiza diretamente e ataca diretamente o organismo a partir de fora. E essa abstração e projeção, a teoria do orgônio, vem acompanhada do positivismo científico, obsessivo costumeiro. Isso não quer dizer que a força biofísica de Reich seja necessariamente uma ilusão, porque muitas projeções, na realidade, atingem o alvo. Mas o que é uma ilusão? É a noção de que semelhante força, se existir, possa ser diretamente efetiva, sem atravessar os canais de assimilação e crescimento humanos usuais. Alguém quer pontuar alguma coisa? Beleza. Tem um último, né, parágrafo desse subtópico, e eu vou lê-lo aqui, então. Por outro lado, suponho que a compartimentalização do ambiente social seja dissolvida, mas a unidade psicossomática não é compreendida a não ser da boca para fora. Chegamos, então, à opinião dos teóricos interpessoais, da escola de Washington, Fromm e Horney. Estes reduzem o self ao que denominamos anteriormente de personalidade e, em seguida, surpreendente, mas inevitavelmente, nos dizem que a grande parte da natureza biológica é neurótica e infantil. Contudo, infantil entre aspas aqui, tá? Contudo, a construção deles falta vitalidade e originalidade, e exatamente onde esperaríamos que fossem melhores. Como iniciadores sociais inventivos e revolucionários, descobrimos que sua filosofia social
ao salão de espelho singular, sem gosto das personalidades livres, mas vazias. E aqui ele está pontuando, né? Da mesma forma que ele inicia falando que não dá para sustentar a ideia de um ego isolado no mundo, da mesma forma não dá para pensar somente no ambiente, né, interagindo e incidindo ali naquela pessoa, moldando. Então é preciso a gente olhar, e aí ele faz essa crítica, depois se vocês quiserem até repassar, que eu acho que é algo interessante para pensar, né, numa crítica mais elaborada, né, dessas teorias, e de alguma forma, né, ele vem colocar esse ponto de que, na verdade, há uma necessidade urgente de integrar essas partes, né, o ambiente, o organismo e essa interação em si, que é o nosso objeto de estudo. Subtópico 5. O medo social da criatividade. Chega de divisões no campo, à base do contato. Voltemo-nos agora para o processo de formação da Gestalt no campo, para a espontaneidade do self. Como tentamos mostrar no capítulo 6, há um medo epidêmico da espontaneidade. Ela é o infantil, entre aspas, por excelência, pois não leva em conta a assim chamada realidade. Ela é irresponsável. Mas consideremos o comportamento social numa questão política habitual e vejamos o que significam esses termos. Há uma questão, um problema, e há os partidos em oposição. Os termos nos quais o problema é formulado provém das políticas, dos interesses adquiridos e da história desses partidos. E estas são consideradas as únicas abordagens possíveis do problema. Os partidos não estão constituídos a partir da realidade do problema, a não ser em momentos revolucionários grandiosos. Mas se julga que o problema é real somente se for formulado dentro da estrutura aceita. Contudo, na realidade, nenhuma das políticas em oposição se recomenda espontaneamente como uma solução real do problema real. E, portanto, nos defrontamos de modo contínuo com uma escolha entre o menor de dois males. Gente, tão atual. Naturalmente, semelhante escolha não produz entusiasmo nem iniciativa. Isto é o que se chama ser realista. Então, aqui, mais uma vez, uma crítica que vem desse lugar de que, quando a gente pensa, né, em partidos, seja eles quais forem, a gente está partindo da visão limitada de pessoas que veem um problema a partir de suas perspectivas, né? Você não tem a visão do todo quando você olha só para uma parte. E se eles estão em oposição, cada um vai olhar para a sua parte respectiva, que sustenta o seu argumento, as suas ideias, as suas ideologias. E aí fica cada vez mais difícil de acessar a verdade da situação. Então, o que ele traz aqui, né, e que eles ignoram, é essa ideia de espontaneidade, porque quando você tem que se afiliar, né, a um determinado partido, por exemplo, você tem que escolher entre duas ou mais coisas que já estejam prontas, não criar a partir de um problema real. Né? Você já tem um problema que se impôs, as pessoas que estão com soluções, e você escolhe entre os menores dos dois males. Né? E aí é um ponto também de crítica que ele faz. A abordagem criativa da dificuldade é exatamente o oposto. Tentar fazer o problema progredir para um nível diferente, descobrindo ou inventando alguma terceira abordagem que seja essencialmente para a questão e que se recomende espontaneamente. Esta seria, então, a política e o partido. Sempre que a escolha for mera e exclusivamente o mal menor, sem considerar aquilo que é de forma verdadeira satisfatório
é provável que não haja um conflito real, mas a máscara de um conflito real que ninguém quer encarar. Nossos problemas sociais geralmente são propostos para ocultar os conflitos reais e impedir as soluções reais, porque estas poderiam exigir riscos e mudanças sérias. Mas se alguém expressar com espontaneidade o que realmente o incomoda, ou expressar o senso comum e visar um ajustamento criativo da questão, será chamado de escapista, utópico, delirante, e dirão que não é prático. É a maneira aceita de propor um problema, e não o problema, que é considerada como a realidade. Podemos observar esse comportamento nas famílias, na política, nas universidades, nas profissões. Desse modo, posteriormente, percebemos como eras passadas, cujas formas sociais ultrapassamos, parecem ter sido tão obtusas sob alguns aspectos. No presente, observamos que não havia nenhuma razão porque uma abordagem espontânea ou um pouco mais de senso comum não poderia facilmente ter resolvido seus problemas, impedido uma guerra desastrosa e etc. Só que, como mostra a história, qualquer nova abordagem que se tenha sugerido na época simplesmente não era real. A maior parte da realidade do princípio de realidade consiste nessas ilusões sociais e é mantida pela autoconquista. Isto é óbvio se considerar que nas ciências naturais e na tecnologia, onde estas alcançam seu ponto máximo, alimenta-se todo tipo de conjectura, desejo, esperança e projeto, sem a menor culpa ou ansiedade. Não nos conformamos com o verdadeiro tema, mas o observamos com fascinação e experimentamos com temeridade. Mas em outros assuntos, onde é preciso manter as aparências, temos o seguinte círculo. O princípio de realidade torna a criatividade espontânea ociosa, perigosa ou psicótica. O excitamento reprimido volta-se mais agressivamente contra o self criativo, e a realidade da norma é então experienciada como sendo de fato real. Pensar que dentro da sociedade que a gente vive, tudo que não está dentro da norma, né, considerado como aquilo que é absurdo. Quem é você que está fugindo desse padrão? Quem é você que ousa fugir desse padrão que estabeleceram para nós, né, dentro de uma sociedade? A gente vê que, de certa forma, né, hoje muitas coisas estão mudando, mas ainda assim a gente está caminhando com passinhos de formiga para desenvolver isso, né? Retomar isso na sociedade. A ideia da espontaneidade, você poder ser quem você é, sem ter que seguir determinadas regras. E aqui eu não estou, né, fazendo uma ressalva, dizendo que regras não são importantes, porque elas são necessárias para a convivência, mas algumas realmente fixam pessoas em determinados lugares, e pensando em determinadas minorias, elas acabam sendo muito prejudicadas nesse quesito, né, quando se trata dessa estratificação, né, desse preconceito que se instaura também. Então, é um ponto relevante para ser considerado dentro da nossa sociedade, e eu não falo só em questões socioculturais, mas a gente vê de uma forma ampla essa questão política, as crenças, as ideias das pessoas. Muitas vezes, com essa dicotomia, a gente acaba realmente tapando os ouvidos para qualquer pessoa, e muito, né, nesse momento político que a gente está, principalmente, e a gente acaba fugindo da possibilidade de criar algo novo, quando a gente ignora uma parte, né? Então, é algo a se pensar. Eu, Pode falar, Mário.
Em relativo ao tópico, os tópicos anteriores aqui foi mencionado, eu acho interessante que, como você disse, ele traz uma perspectiva de uma forma mais elaborada, mas também ele operacionaliza as formas de prática e manejo e de percepção do que é o que está acontecendo do ponto de vista terapêutico ali, né? Por exemplo, você se diz, por exemplo, você é contra a ideia de mente-corpo, mas em sua prática, o que é que você está fazendo? Né? E aí, quando ele traz, Reich traz a perspectiva psicanalítica, muitas vezes você pode se pegar reproduzindo essas formas, acreditando que não está. Né? Então, a forma de que ele operacionaliza a situação, a observação em relação ao que está acontecendo na situação terapêutica ali, a forma como ele está percebendo, do ponto de vista teórico, aquela circunstância, né? Então, eu vejo ali que ele traz bastante essa questão para você também se situar, né? Do ponto de vista da operacionalização do seu manejo, você perceber o que está fazendo ali. Se, na verdade, você não está ali dizendo, está com falatório de que isso é um absurdo, mas na prática você acaba reproduzindo esses conteúdos, porque estão, de certa forma, sedimentados dentro da nossa formatação de estrutura que temos. Então, assim, como é que é assim? É só ler uma situação e de repente, eu estou livre, né? E aí eu posso, de repente, aplicar outro tipo de perspectiva, né? Então, a ideia é que é um trabalho também. Aí traz a ideia também da percepção de trabalho pessoal também, de nós somos sedimentados dentro de uma estrutura cultural, né? Social, que não é apenas uma situação de assim, eu não quero mais isso e não assumir mais esse tipo de atitude, né? Acho que é um pouco mais do que isso. É de você se observar, se acompanhar, né? Fazer esse acompanhamento do ponto de vista prático do que você está ali compreendendo em relação ao que está posto. Quando ele faz aquelas comparações da psicanálise, a perspectiva da introspecção, né? Que também, na verdade, a gente acaba reproduzindo dicotomias, acreditando que não está reproduzindo dicotomias, né? Então, e aí ele faz do ponto de vista ali médico, né? Da prática médica em determinado, hoje em dia está assim, buscando uma outra forma, mas do ponto de vista prático ainda essa reprodução é bem visível e concreta e bem circulada, né, do ponto de vista prático. Temos falado sobre não ser assim, mas do ponto de vista prático estamos reproduzindo ainda situações. Uma situação bem corrente. Pode falar, né? Bom, sim, em geral, né, está se falando sobre isso mesmo que a Lara passou, que é você prestar atenção, né, no sistema como um todo, né? A hora que você observa, por exemplo, Reich, né, a importância de Reich dentro da gestalt-terapia é muito grande. Porém, olha, toda energia humana provém de dentro, né? Aí agora o colega, o Mário falando, né? A gente é fruto do meio. Claro que a gente traz, né, tudo aquilo que foi introjetado de um jeito ou de outro, né, pela sociedade. Agora, cabe a nós fazer o quê? Elevar o que está ocorrendo, na hora que está ocorrendo, aí, então, aumentar o quê? Né? A questão dos sentidos, da própria percepção, tá certo? Né? Tá? Para que a gente possa perceber que nós somos uma abordagem sistêmica, né? Do sistema ocorrendo. Né? Então, não tem jeito de ver, vem de dentro, vem de fora, ou anestesiar a ordem médica, a gente sabe, né? O que ocorre, certo? Devido à importância da medicina, ela acentua a mão de um jeito onde não se trata o organismo saudável, né? Se trata, na verdade, de anestesia, né? Como a Lara pôs aí, né? Vai para analgesia, certo? Tá? E aí se perde o sentido do resgate, né? Da crença de que o organismo, como um todo, né? Tem a sua possibilidade, né? De
caminhar para a saúde, certo? Se assim for possível, né? Se não for anestesiado e tal, tá? Então, é bastante importante olhar para esse lado, né? Fritz já fez aí uma crítica a Reich lá atrás, tá certo? Com toda a sua importância, né? Por isso que ele vai até um tanto e quebra, fala, olha, aqui, né, não é só essa situação que ocorre, temos que estar com a interação entre campo, por isso mesmo que a nossa abordagem, ela tem essa visão sistêmica de campo, e é desse jeito, agora de pouco mesmo, antes de conversar com vocês, estava conversando mandei um link para o pai de uma criança, eu geralmente não atendo criança, mas essa eu acabei por atender, né, e eu procuro ver justamente o sistema que está acontecendo com a criança, né, que é o quê? Atendo a mãe, que eu a conheci, o pai separado, o pai, a escola, tudo aquilo, por quê? Porque não se pode acreditar, né, que o psicólogo, por atender a criança uma vez por semana, como é o meu caso, que eu faço, né, vai resolver a situação. Tem que inserir todos os que estão no campo, né, do crescimento dessa criança, do contato que ela está tendo, ou a falta de contato com alguma coisa. Né? E a hora que eu estava atendendo agora de pouco, né, o pai, eu percebia, quando ele foi falar da separação, eu perguntei que o filho, até 3, 4 anos, era muito grudado nele, grudado literalmente. Né? Chegava do trabalho, grudava na perna e ficava visivelmente, desde bebezinho, no colo, né? Saía do mamá para vir para o colo dele, porque tinha essa preferência de estar com o pai. Daí, com 4 anos, se separa dessa forma, inclusive de cidade, né? Tá? Então, o pai cotidianamente manda um link para ver o rostinho do filho, hoje tem 10 anos, certo? Tá? Né? E ele falando, eu pergunto assim, como se deu para você, primeira vez que eu vi o pai, né? Essa separação. Ele não fala da separação da criança, ele fala da separação da mãe. Interessante, né? É o que está passando com ele, certo? Naquele momento. Daqui a pouco ele fala aquele velho jargão da sociedade, né? Me sinto culpado pela separação, entendeu? Daí ali eu já vejo que muda um pouco o corpo dele, né? Presta atenção, deixa ele falar, né? Não perguntei dessa separação, mas já que ele falou, vamos ouvir, né? Daí pergunta a ele como ele está se sentindo, aonde que está pegando, aí ele fala, fica um pouco assim, né? A gente vai entrando, né? A separação para você não é necessária? Ah, sim, então essa já está resolvida. Sim, essa está resolvida, temos que separar mesmo, isso aqui. E daí vai para outra separação, a separação do filho de 10 anos. Entendeu? Mas você vê, né? Temos que observar, né? O que está na sociedade. A sociedade vai trazer a todo momento, né, as introjeções. E como o Mário bem disse aí, né, não só eles, como a nossa, né? A nossa introjeção, aonde nós sabemos que a nossa teoria tem a ligação mente-corpo, sistema, campo, enfim, é um sistema, né? Tá certo? Tá? Mas podemos não ver na hora, porque também estamos, também somos frutos do meio, então estar atento é o grande diferencial, né? Essa é. E tem essa perspectiva que ele traz aqui da uma abordagem da espontaneidade, né? Então, e aí ele faz aqui ao longo da descrição aqui do livro que justamente essa abordagem de espontaneidade ela é suprimida, né? E é colocada em um nível, inclusive, de, por exemplo, deixa eu reparar aqui um trecho, né? Que ele fala assim: mas em outros assuntos onde é preciso manter as aparências, temos o seguinte círculo. O princípio da realidade torna a criatividade espontânea ociosa, perigosa ou psicótica. O excitamento reprimido volta-se mais para a agressividade contra o self criativo. E a realidade da norma é, então, experienciada como sentido de fato real. Então, dentro dessa estrutura aqui, não há espaço para uma abordagem uma abordagem da espontaneidade, uma abordagem espontânea, né? Que ela é sempre suprimida, né? É colocada de forma ociosa, né? Passiva. E algo que, e se fosse levantado, por exemplo, dentro da vivência infantil, por exemplo, quando ele vive a ideia dela de espontaneidade, é tido como algo que é mágico, algo que é exótico, então não é levado a sério, né? É colocado como uma ilusão, sendo que
Perls traz a ideia da ilusão de forma contrária, né? É contrária, que é justamente você ficar nessa hipertonia social, que é esse enrijecimento de estrutura, isso que te leva a um processo de ilusionismo da realidade, não o contrário, né? Então, ele faz justamente essa crítica aí, né? E como que é importante, né, parar para pensar até na nossa prática clínica mesmo, a supervisão e a nossa própria terapia pessoal, porque realmente, se você for parar para pensar, né, os bloqueios que a gente tem de contato, os mecanismos de defesa, a gente não é deliberado, né? A gente não tem consciência quando a gente está reproduzindo ou quando isso está acontecendo. Então, a transferência que pode estar ocorrendo, muitas vezes a gente vai identificar e vai ser sinalizado isso quando a gente trouxer um determinado caso para a supervisão, e aí a gente para entender um pouquinho desse processo, entender qual a nossa parte que talvez esteja acontecendo, né? Essa transferência, essa contra-transferência, no caso, do terapeuta com o cliente. E o que a gente, o que está acontecendo ali naquele processo que a gente ainda não observou, que a gente ainda não viu. Então, como que é importante, né, a gente estar aberto a isso também, até essa tríade, para que a gente tenha bases também para identificar isso dentro da prática clínica, que às vezes só a gente, né, com a nossa reflexão em relação ao conteúdo da sessão, ao que aconteceu, a gente não tenha ferramentas, recursos suficientes para identificar. Então, esse ponto também é importante, né, da gente pensar, de estar sempre, de estar sendo auxiliado ali, eu, pelo menos, né, considero, não sei vocês, que é extremamente importante para a minha prática estabelecer esse contato, né, dentro de supervisão e também estar fazendo minha terapia pessoal para que eu consiga lidar com as questões que talvez sejam jogadas ali sem que eu tenha consciência dentro de algumas sessões, né, que acabem escapando sem a minha percepção na hora, assim. E para mim, imprescindível, sim. Finalizando, tem um trechinho, né, do subtópico 5, que fala: a timidez mais desoladora não é o medo do instinto ou de fazer mal, mas o medo de fazer algo de uma maneira nova que seja nossa própria, ou deixar de fazê-lo se não estivermos realmente interessados. Contudo, as pessoas consultam manuais, autoridades, colunistas de jornal e a opinião pública. Que imagem do self obteríamos, então? Não uma imagem assimilativa e tampouco criativa. É introjetiva, aditiva e regurgitada. Pontuando ainda, a ideia da supervisão não é você ter um mentor que vai te direcionar, né? Mas sim você ter ali um espaço para que, como uma caixa de ressonância mesmo, para que você entenda qual que é o seu papel, né? Dentro do lugar de terapeuta também, né? E eu acho que é importante a gente trazer também essa ideia da espontaneidade que vem trazendo o quanto que é importante, e hoje, né, dentro da sociedade está sendo suprimida, mas é importante que a gente tenha contatos espontâneos, né, e que a gente esteja no mundo de uma forma em que a gente consiga fazer essa troca fluida, que hoje parece ser algo que está dificultado, né, dentro das relações. E é isso. Clara, só Eu vou e acrescentar, Celso, pode falar. sobre a questão de supervisão, concordo plenamente, temos que estar assim, né? Claro, em contato com a gente, né? É uma das grandes partes importantes, certo? Para que você possa estar atendendo pessoas, tá? E quando eu
me pedem, né, também supervisão em Gestalt, pelo tempo que a gente tem de trabalho. Eu sempre pergunto, né, antes que as pessoas sempre querem saber, né, a teoria, tal, o colega também na área de Gestalt, né, que vai fazer a supervisão. Eu sempre pergunto a coisa básica, como você se sentiu atendendo tal pessoa, né? Primeiro observando como ela se sentiu, porque ela sempre pontua nos casos que a pessoa quer trazer para você, aquilo que ela se sentiu, não se sentiu bem, que para ela faltou alguma coisa na cabeça, né, certo, da pessoa que está pedindo a supervisão, né, e acredita ser a teoria que faltou, né, certo? E eu sempre, antes de falar qualquer coisa sobre teoria, né, certo, eu pergunto como que a pessoa sentiu, certo? Porque eu acho que é ali que é o nozinho, sabe, que faz com que aquela pessoa, naquele momento, acredita que não está sendo adequada. É uma prática bacana, que tem dado bons resultados, assim, em supervisão, né? E, por último, e não menos importante, sobre a questão do pouco que foi dito sobre política, certo? E você citou o que está acontecendo, né, no nosso país, como tem que ser, né? As eleições estão batendo na porta, né? Tá certo? Tá? E não adianta se esquivar, elas estão batendo na porta, não é um fato, tá? Sim, eu penso que políticas, independentes de se fechar num quadro, o partido político, ele tem que fazer normas para que possam existir propostas, certo? De como aquele determinado partido vai atuar, nos próximos 4 anos, ou pretende atuar na sociedade, né? Em geral, né, as políticas deveriam cuidar de políticas públicas para justamente ofertar a uma quantidade maior de pessoas, se não para todos, né? Certo seria para todos, tá? O que é o correto, né? Você vai se governar para quem? Certo? Não é? Políticas públicas para todos, tá? E que essas pessoas pudessem ser livres nos seus cuidados. Aí estou falando de cuidados, eu vou falar só do cuidados nossos, da área de saúde, né? Não vou falar sobre segurança, sobre educação, porque tudo se estende, né, gente? Né? Certo? Uma maneira de ser estar no mundo é como você vai olhar também para a educação, para a segurança, é um todo. Tá? Então, vamos falar só da saúde, que está mais próximazinha, um pouquinho mais próximazinha aí da nossa área. Não que as outras não nos afetem, né? Tá? É políticas públicas para que as pessoas tivessem uma formação, certo? Né? Que propiciasse justamente, né, compreender a saúde de uma maneira diferente, como a Gestalt observa isso, né? Olhar para a saúde e não para a doença, não para a anestesia. Olha que importância, né, do nosso SUS nesse momento da pandemia. Veja bem, num país como o nosso, periférico, dentro do capitalismo, que é o que somos, certo? Né? O que seria da quantidade de pessoas mortas na pandemia se não tivéssemos o SUS? Veja o sistema dos Estados Unidos, que é hegemônico em suas políticas de produção. Né? Então, é bastante importante resgatar, certo? Tá? O que temos de bom. E o SUS, dentro do Brasil, não é uma coisa qualquer, não é uma história qualquer. A saúde mental, como é estudada e vista dentro do Brasil, é uma coisa importante, é uma coisa que faz jus, inclusive, à forma como na Itália é visto o tratamento de saúde mental. Então, perder isso, né, e está em voga perder isso, né, dentro do que vai existir agora, no dia 2 de outubro, certo? Porque existe pessoas que sustentam a possibilidade de um crescimento no SUS, ou da manutenção do SUS, e antes da pandemia, o SUS estava numa baixa tal que estava se falando que era mais um elefante branco. Olha que problema que nós estamos tendo aí enquanto políticas que vão nos reger. É nesse sentido que eu falo que é difícil. Claro, não estamos aqui para falar sobre política, mas o tema traz isso, certo? Traz alguma coisa sobre isso. Então, eu acho bastante importante que pensemos, né, em pessoas que têm, em suas, não pessoas, partidos que estão por trás dessas pessoas, que têm minimamente uma proposta, daí seria bom olhar as propostas, se elas serão cumpridas, se elas serão efetivas, se é uma mentira de política, é outra coisa, certo? Por isso que temos que daí, então, uma vez implementado,
ter a possibilidade mínima de se fazer o quê? Dentro de uma democracia. De você questionar aquilo que a pessoa não cumpriu. Diga-se de passagem, no dia de hoje, e no chefe de Estado que temos, isso não é feito. Certo? Porque é um governo persecutório, né? É um governo que não tem aí a possibilidade de uma abertura, minimamente, para viver aquilo que, de fato, foi um ganho de um início de democracia nesse país. Então, é o que eu tenho para acrescentar sobre, já que surgiu a questão de políticas públicas, e também dizer a você que sim, você tem razão. Dentro de partidos políticos, eu pertenci a partidos políticos, tá certo, não pertenço mais a partidos políticos, né, e não pertenci a um, pertenci a mais que um, porque sim, não acredito em pessoas apolíticas. Toda vez que você toma uma direção, você diz assim, olha, eu me identifico com a abordagem da Gestalt, porque tem esses pressupostos teóricos, filosóficos, a maneira de ser estar no mundo, né, tá? Eu tomei um partido, concorda? É nesse sentido que eu digo, tá? Agora, realmente, o que se fecha dentro de um partido, muitas vezes, e são muitos, tá certo? Justamente porque é antagônico ao outro, né? Quer crescer, isso é ruim. Eu também concordo com você, né? Eu não sei se é possível viver sem, aí é outro assunto, né? Mas, de fato, existe essa situação de ficar muito fechado, minha única verdade, tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto, sim. Tá? É só isso que eu queria acrescentar aqui. Perfeito, Maria. Olha, gente, eu tenho uma cliente que já está me aguardando aqui fora, então eu vou ter que encerrar. Mário, você quer ser breve antes da gente fechar, falar o que você Não, é só para trazer aqui, é uma questão que ele mesmo traz aqui, ó, a maneira aceita de propor o problema, e não o problema que é considerado como realidade. A ideia do ponto de vista fenomenológico, é você não atacar o fenômeno em si, mas é a representação do problema. E a crítica que ele faz é justamente esse pré-molde político de que você é uma coisa anterior que você prepara para propor uma representação sobre um problema, mas não se fala sobre o problema em si. Isso é uma característica dos partidos, em forma geral, das estruturas sociais, da família, da sociedade. Então, ele acaba encaminhando isso para todas as formas de organização social, do ponto de vista da estrutura, que não se ataca o fenômeno em si, mas se ataca a proposta, a representação sobre o que é. Né? Então, por isso é ilusionismo de realidade. Você não lida com a realidade, mas a representação de uma realidade, um simulacro, de uma certa forma. Né? Então, vamos lá. Então, brevemente, é só isso mesmo. Perfeito, mas é a ideia, né? A gente acaba ficando só com a imagem e não pegando o fenômeno em si para ser trabalhado, o problema, a situação, e acaba tendo a representação de um partido sobre o que é aquele problema e não necessariamente a situação que está acontecendo na realidade. Não tem também esse senso crítico de observar a realidade como um todo, fora os partidos, para observar o que realmente está acontecendo. Mas é um ponto a ser trabalhado, a ser investigado, reflexão aí em cima dessas coisas. A gente se vê na semana que vem com o Jonter. Agradeço muito a participação de vocês hoje. E é isso. Finalizamos então esse encontro. Agradeço a vocês. Ótima semana, bons estudos para vocês e até semana que vem. Abraços gestálticos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.